sou a professora Dani Lima. E dentre os textos jornalísticos orais, nós vamos falar um pouco sobre progressão temática dentro do parágrafo. No bloco 3, na página 14, do Plano de Estudo de Língua Portuguesa do 6º ano de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, nós temos alguns conceitos sobre o parágrafo. Lá diz assim: o parágrafo serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens, facilitar a leitura e a compreensão e organizar os sentidos do texto. E lá também nós vamos encontrar algumas atividades envolvendo essa questão da progressão temática. Na página 15, nós temos uma questão, a questão 1, que diz assim: o texto abaixo conta uma história de vampiros. Ela está toda desordenada. Para que ela seja interessante, coloque-a na sequência que você considera melhor, mais lógica. Use o seu caderno para fazer a atividade. Reescreva cada parte em seu devido lugar e empregue os parágrafos adequadamente. Não se esqueça do título, ele está no meio da história. Então, lá tem algumas frases. Chegou o seu aniversário, ele estava triste, afinal, quem iria convidar para a sua festa? Fala que tem Dagoberto, fala de medo de vampiro, fala que Dagoberto aprendeu uma lição. Todos falaram para Dagoberto: não faça isso, logo você será mal visto por todos nessa cidade, você não terá amigos. E depois repete, outras pessoas falam a mesma coisa para Dagoberto: você vai ficar sem amigos. Pelo que a gente entende aí, o Dagoberto é um menino que gosta de dar susto nas pessoas e todo mundo está avisando ele que um dia ele vai ficar sem amigo. E acontece que um dia estava o aniversário dele e ele ficou preocupado porque ele dava susto nas pessoas, e aí ele ficou preocupado porque ele achou que ele não tinha mais amigo e que não tinha ninguém mais para convidar para o aniversário dele. E aí tem o final da história, né, com uma festa que fizeram para o Dagoberto. Vamos ver a ordem certa do texto. Diz assim: Dagoberto era um vampiro que vivia assustando seus amiguinhos. Todos falam para Dagoberto: não faça isso, logo você será mal visto por todos nessa cidade. Você não terá mais amigos. Eu gosto muito de assustar, disse ele. É muito legal ver todos correndo de medo. Os dias foram passando e Dagoberto sempre fazendo o mesmo. Seus amigos sempre diziam: Dagoberto, você vai ficar sem amigos. Chegou o seu aniversário e ele estava triste. Afinal, quem iria convidar para a sua festa? Pensou em tudo que havia feito com as pessoas que conhecia e começou a chorar. Não vou mais assustar ninguém, pois agora estou sem amigos e a culpa é minha. Continuou ali pensando e a noite foi chegando. Quando finalmente resolveu ir embora, ouviu um barulho estranho. Ficou um pouco assustado. Afinal, era ele quem dava os sustos. Quando ele virou, ficou espantado com tamanha surpresa. Todos seus amigos estavam ali, querendo comemorar com ele esta data tão importante. Trouxeram balões, bolos e toda a alegria que Dagoberto queria para o seu aniversário. Desde aquele dia, Dagoberto aprendeu uma lição: não fazer o mal a quem quer o seu bem. Então a gente começa lá com o título Medo de Vampiro. E aí, primeira coisa, apresenta o Dagoberto. Fala: Dagoberto era um vampiro que vivia assustando seus amiguinhos. Então, o que a gente começa essa progressão do texto? Começa apresentando o personagem principal, que é Dagoberto. Depois fala da mania dele de assustar as pessoas. Depois o conselho que as pessoas davam para ele. E aí, quando chega o aniversário, ele ficou com medo e ele ficou pensativo, né? Por quê? Porque ele, na verdade, ficou com medo de não ter amigos. E aí a história inverte. Quem leva um susto, na verdade, agora foi o Dagoberto, mas um susto bom, uma boa surpresa, que era uma festa de aniversário para ele, e aí ele aprendeu que não deveria assustar, fazer o mal para as pessoas que ele gostava, nem para ninguém. A questão 2, ela pede o seguinte: após ordenar o texto, indique quantos parágrafos há nele. Como que a gente faz para identificar os parágrafos? Nós vamos vendo os recuos, né, ou então aqueles que estão saltando a linha. E uma coisa muito importante, que às vezes o aluno esquece de marcar, é no diálogo, que todo diálogo, toda fala de personagem é marcada com parágrafo e travessão. Se a gente for observar aí, ó, na questão 3, ela fala assim: grife de azul as falas de Dagoberto e de vermelho as falas dos amigos deles. Então, aí de vermelho, ó, as pessoas falam para Dagoberto:
Não faça isso. Logo, você será mal visto por toda essa cidade. Você não terá mais amigos. Por que é importante colocar essa marcação de parágrafo e travessão? Para poder identificar quem está falando, porque às vezes até o narrador disse, igual por exemplo, na próxima, que é a fala do Dagoberto. O Dagoberto fala, eu gosto muito de assustar. Disse ele. Quem é que fala esse disse ele? É o narrador. E aí, para diferenciar essa fala do Dagoberto, do narrador, o que fez de novo? Colocou novamente o travessão. É muito legal ver todos correndo de medo. Então, é super importante essa marcação de parágrafo e travessão. Parágrafo e travessão, quando for para marcar a fala dos personagens, para não fazer confusão. E como a gente já sabe que toda vez que vai ter uma fala diferente do personagem, vocês viram que na fala de Dagoberto, são duas falas dele junto com a fala do narrador. Então não precisou abrir um novo parágrafo, porque ainda é Dagoberto falando. Mas quando vai mudar a pessoa que fala, o que a gente faz? Abre de novo parágrafo e travessão. Então, quando a gente faz essa estrutura bonitinha de abrir parágrafo e travessão para marcar as falas dos personagens, a gente não precisa nem falar quem é que está falando, porque pela sequência lá já fica mais fácil de perceber. Por isso que é super importante, toda vez que houver um diálogo, ter lá parágrafo e travessão. Toda vez que tiver um diálogo, que são falas de personagens dentro do texto, nós temos que ter parágrafo e travessão. E a última fala aí é, não vou mais assustar ninguém, pois agora eu estou sem amigos e a culpa é a minha. É do Dagoberto. Também colocou o quê? Parágrafo e travessão. E é isso que a questão 4 fala. Qual sinal de pontuação foi usado para indicar as falas dos personagens? O que a gente falou? O parágrafo não é de pontuação, né? A marcação do texto. Mas qual o sinal? O travessão. Então, toda vez que tiver um diálogo, a gente coloca o quê? Parágrafo e travessão. É super importante, porque às vezes a gente tem mania de fazer o texto, construir um texto, fica muito legal, muito criativo, mas aí eu não marco a fala dos personagens, aquela pessoa que vai ler meu texto não entende quem é que está falando. Então a gente tem sempre que gravar isso. Toda vez que for fazer o diálogo, a fala dos personagens, nós vamos abrir o parágrafo e colocar a travessão. O outro personagem falou, abriu o parágrafo e colocou a travessão. A questão 5 já é sobre outro texto. No texto a seguir, os parágrafos e os travessões foram eliminados propositalmente. Leia-o depois e reescreva-o marcando os parágrafos e empregando os travessões nas falas dos personagens. Olha para você ver, vou ler esse texto que está fora, sem parágrafo, está sem a marcação da fala dos personagens, fica meio confuso. Ó. O urso e a raposa. Um urso passava o tempo contando como gostava dos homens. Não vou lá perturbar nem estraçalhar os homens quando eles morrem, disse ele. A raposa respondeu com um sorriso. Eu ia ficar mais convencida de sua bondade se você não costumasse comer os homens vivos. Moral: mais vale ter pena dos vivos que respeito com os mortos. Então, a gente viu que ficou assim. Quem está falando? A frase de quem? Como assim? Onde que começa? Então, quando a gente organiza o texto, a gente consegue entendê-lo melhor. Lá, o urso e a raposa. Começa o texto, primeiro parágrafo. Um urso passava o tempo contando como gostava dos homens. E aí, o urso, ele estava contando, e é o narrador que está falando isso. Aí coloca a fala do urso explicando como que ele gostava dos homens. Aí abre o quê? Parágrafo e travessão. Tem a fala do urso. Não vou lá perturbar, nem estraçalhar os homens quando eles morrem, disse ele. Então, quem fala disse ele é o narrador. E aí o narrador continua contando. A raposa respondeu com um sorriso. Então, para agora marcar a fala da raposa dentro do texto, o que a gente faz de novo? Parágrafo e travessão. Eu ia ficar mais convencida de sua bondade se você não costumasse comer os homens vivos. E aí, nós temos a moral do texto, que é uma fábula, mais vale ter pena dos vivos que respeito com os mortos. Então, vocês viram que quando a gente organiza o texto, coloca lá o que é parágrafo, coloca a fala dos personagens, com parágrafo e travessão, fica muito melhor para entender?
Nesta aula, nós vimos a importância de cada parte do texto, especialmente o parágrafo, que contribui para a organização e melhor compreensão textual. Organizar bem os parágrafos é um exercício que, quanto mais praticado, mais a gente fica bom nisso. Por isso, é super importante produzir textos. Nossas produções vão ficando cada vez melhores e a gente vai tendo mais facilidade e criatividade. Treine bastante. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!